Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Lucas. Eu vou tentar ajudar vocês aqui através desses vídeos a tirar algumas dúvidas e passar o encaminhamento para resolver alguns tipos de exercícios. Primeiro, para deixar claro, eu não sou youtuber, eu não tenho programa para editar vídeo, eu não sei fazer isso. Então, vai ser no lápis, na caneta, no caderno e vou tentar passar o melhor encaminhamento para vocês. Então, começando hoje, o exercício do terceiro ano, na página 41, é o exercício 16. Ele está aqui no meu livro, exercício 16. Ele quer saber qual a intensidade da força que atua sobre a carga, qual o módulo da velocidade da carga ao passar pelo ponto B e o tempo gasto pela carga elétrica. Então, o que eu tenho? Inicialmente, no ponto A, é colocada uma carga em repouso. Essa carga ela possui uma intensidade de 4 microcoulombs e ela tem uma massa de 2 vezes 10 a menos 6 kg. Eu solto ela se movimenta por causa de força elétrica até o ponto B, a uma distância de 5 centímetros. Eu quero saber primeiro qual a intensidade dessa força que atua sobre essa carga. Lembrando que o campo elétrico, onde essa carga está inserida, tem uma intensidade de 16 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Esse primeiro é o mais simples. Lembrando aquela fórmula que a gente tem no livro sobre campo elétrico. O campo elétrico sobre uma carga, ele vai depender da força que atua sobre essa carga e da intensidade dessa carga. Então, se eu quero saber o valor da força elétrica, eu tenho a carga e eu tenho o campo elétrico, o que a gente vai fazer? Simplesmente isolar força elétrica. A carga que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, então eu tenho que força elétrica é igual a campo elétrico vezes a carga. Então, o campo elétrico é de 16 vezes 10 a quinta, carga 4 vezes 10 a menos 6, multiplicando 16 vezes 4, 64, 10 a quinta com 10 a menos 6, 10 a menos 1, está aqui a intensidade da força elétrica de 6,4 newtons. Esse daí eu vou responder para vocês porque é o mais fácil. Agora a B e a C eu vou só passar o encaminhamento. Então eu quero saber na B o módulo da velocidade da carga quando ele passa pelo ponto B. O que está acontecendo? Soltei no ponto A, ele estava em repouso. Se estava em repouso, a velocidade dele era 0. A força elétrica começou a agir sobre ele e empurrou ele até o ponto B. Aí vem um conceito lá do primeiro ano. Se uma força atua sobre uma carga, então tem uma força elétrica atuando sobre, não necessariamente uma carga, mas se uma força atua sobre um corpo, e essa força provoca um deslocamento, o que vai estar existindo ali? Está existindo trabalho, pessoal, transferência de energia. Esse trabalho a gente obtém através da força que foi aplicada e do deslocamento desse corpo. Mas existem outras interpretações desse trabalho, outras formas de obter esse trabalho. Ele também pode ser entendido como uma variação de energia cinética, ou seja, o corpo tem uma energia cinética em um ponto, ele vai ter uma outra energia cinética em outro ponto. O quanto variar essa energia cinética é a quantidade de energia que foi transferida para esse corpo. Então eu tenho uma variação de energia cinética. Nada mais é do que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, relembrando, energia cinética, massa vezes o quadrado da velocidade divididos por 2. Então eu tenho o trabalho, que é a força vezes o deslocamento, e eu quero saber o quê? A velocidade. Qual que é a velocidade? Se eu quero saber velocidade, eu vou ter que usar, obviamente, energia cinética. Então vamos lá. Trabalho a gente já sabe que é força vezes deslocamento. Então tá aqui, ó, no lugar do trabalho, força vezes deslocamento. Mas trabalho também pode ser entendido como variação de energia cinética. Tá aqui, ó, energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu sei a força que foi aplicada no corpo, a gente já calculou, é a força elétrica. Eu sei o deslocamento que esse corpo teve. Eu sei quantos metros ou centímetros ele se movimentou de um ponto até o outro. Eu tenho a massa do corpo, está no enunciado. Ele começa a velocidade inicial quando ele começa a se movimentar. Ele estava em repouso. Obviamente, a velocidade inicial vai ser 0. A massa é a mesma nos dois casos, substitui a mesma. Eu vou ter que, sabendo força, sabendo deslocamento e sabendo a massa, eu vou ter que descobrir minha velocidade final. Agora é com vocês
subtrair, tirar esses dados do enunciado para substituir aqui na fórmula. E a letra C, ele quer saber quanto tempo vai demorar da carga sair do ponto A e chegar até o ponto B. Simples. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. C é a força que foi aplicada no corpo, a gente já calculou no exercício A. C é a massa do corpo, está no enunciado. Eu vou ter que calcular a aceleração. Calculei a aceleração, nada mais é do que variação da velocidade. Variação da velocidade, o que é? Velocidade final menos velocidade inicial. Ele começa em repouso. A gente já calculou a velocidade final. Calculou essa variação da velocidade, sabe a aceleração, isola o tempo, passa para o outro lado, inverte com o A, isolou o tempo, eu sei quantos segundos vai demorar, ou quantas horas, ou quantos minutos vai demorar para ele sair de um ponto para chegar até o outro ponto. Então esse daí, pessoal, é o exercício 16 da página 41, exercício do terceiro ano sobre força e campo elétrico. Agora eu vou aproveitar o embalo, que é uma outra dúvida também, do mesmo aluno, o exercício 17. Esses dois exercícios eu já comecei com eles porque são exercícios mais complexos. Ele envolve física aí de todo o ensino médio. Exercício 17. Vamos ver. Então eu tenho uma esfera pequena com uma carga de 4 microcoulombs. E ele tem um peso de 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Está presa em um fio e ele está em equilíbrio no interior de um campo elétrico. Se ele está em equilíbrio, o que isso quer dizer? Significa que ele está parado, ele está em repouso ali. Conforme está indicando a figura. Então está aqui a carga, tem o campo elétrico, tem o fio. E eu quero saber qual é a intensidade desse campo elétrico. Quantos newtons por coulomb ele vai ter. Então eu redesenhei aqui. É exatamente a mesma situação. Então tá a carga, ele tem um peso, ele tem uma força elétrica. O fio está puxando ele para trás. Então aqui eu estou representando somente as forças que estão agindo sobre ele. Tem o peso puxando ele para baixo, força elétrica puxando ele para a direita, e eu tenho a tração do fio que está puxando ele para cima. A junção de todas essas forças faz com que ele fique parado aqui em repouso. O que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que usar conceitos básicos da matemática básica, da trigonometria. O exercício deu um ângulo e está no enunciado também a tangente desse ângulo. O que eu montei aqui? Essa minha força elétrica que estava exatamente na minha carga, eu simplesmente movimentei ela para baixo e redesenhei ela aqui. É exatamente a mesma força elétrica. E aqui, quando eu junto essa força-peso com essa força elétrica, eu vou ter aqui uma força resultante, que eu chamo ela de R. Que figura que nós temos aqui? Que imagem que nós temos? Exatamente, um triângulo retângulo. Então, se eu sei o ângulo, um dos ângulos internos desse triângulo, tem o valor de um cateto, tem o valor do outro cateto, eu preciso descobrir o valor do outro cateto, o que a gente vai ter que utilizar? Tangente. O enunciado já deu o valor dessa tangente, 0,58. Então, tangente de 30 graus vai ser igual cateto oposto. Qual que é o cateto que está oposto a esse ângulo? Força elétrica. Força elétrica a gente viu no primeiro exercício. Força elétrica nada mais é do que campo vezes a carga. Então, a minha tangente de 30 graus vai ser igual a força elétrica, que é o campo, vezes a carga, dividido pela força-peso. Força-peso também está no enunciado. Então, se o valor da tangente, se o valor da força-peso e se o valor da carga, o que eu vou calcular? A intensidade do campo elétrico, e é isso que ele está pedindo no enunciado. Então, eu dei para vocês aqui todos os caminhos, qual é o procedimento, tentei explicar melhor o que está acontecendo. Então, agora é só vocês tirarem do enunciado todas as informações e substituírem todas as fórmulas que estão aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês. Vocês já sabem meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo através do Google Classroom. Qualquer dúvida em qualquer outro exercício, é só me procurar. Bons estudos, boa sorte. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima.